Ará, tararará, tarã, tar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 
bruxas, almas, espíritos que estejam do outro lado, em todas as dimensões, em todos os espaços, em todos os tempos, né, desejando muita luz, que tudo seja luz, que se faça luz no Tarotflix da morte de hoje. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença, agradecer a Mademoiselle Vidigal, a Mr. Moreau pelo convite. Aqui está Drácula de Bram Stoker. Assistam ao meu filme, é muito bom. E vamos começar o Tarotflix da morte. Seja bem-vindo. Então, todos que estão aí do outro lado, ó, vassouras e são bem-vindas, né? Estão tudo bem-vindo. Um chacoalhozinho também, porque a gente vai ter um sambinhas de velha guarda, presta atenção. Né? E hoje a gente vai estar falando do Arcano da Morte. Isso. Chegamos então para a nossa querida La Muerte. E com um arcano marcante, o arcano sem nome, o arcano sem número, o arcano que só aparecia por si, principalmente no velho arcano, né, de Marselha, e era ele que tomava conta, então, dessa questão da transitoriedade, da transformação, da regeneração, do ceifar, das mudanças, do luto, das perdas, das dores, e lá vem Dona Morte. E aí a gente está hoje, né, no submundo, se a gente for falar então do arcano maior da morte, representado principalmente pelo mitológico, a gente tem lá quem que mora no submundo? Hades. E Hades é o senhor que toma conta de quem morre quando não morre, se vai morrer, se não vai morrer, é o cara do submundo, com o seu cão de 3 cabeças, né, o Cerberus, que tomava conta das entradas, então, do mundo dos mortos, do mundo infernal, do Tártaro, assim como o barqueiro, para quem a gente tinha que ter uma moedinha, o senhor Caronte, o óbulo de Caronte, que é uma moeda colocada sobre a boca, às vezes sobre os olhos, boca, era uma forma de pagar o barqueiro para levar a nova alma, né, através do mundo do rio Estiges, na época, mas ia para o submundo, para os mundos de Hades, para o mundo das almas. Então, hoje, nesse arcano, a gente está falando exatamente de tudo isso, né? Das pessoas desaparecidas, daqueles momentos onde tudo é transitório. E vamos para o nosso cineminha básico, saudando todos vocês que se divertiram, brincaram, né? Puderam levar isso de uma forma engraçada, lembrando que é um rito pagão, um rito do norte, né? Onde sempre se iluminou, né, com doces e travessuras, esse período de transitoriedade entre 2 mundos, entre 2 histórias. Isso. E sempre no fantasmagórico. E aí agora, no Halloween, né, da Carta da Morte, a gente vai ter aqui no Tarotflix, ó, representando todas as bruxas, todos os seres da noite, todos os bonitos e bonitas que ao longo do mundo, do México, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, se maqueiam, usam tintas, se divertem, fazem moda de viola, assustam e bruscam, principalmente, né, o trick or treat, que é a coisa do ou você me dá uma balinha ou eu vou te dar um susto. Isso Doces foi dia ou 31 de outubro. Doces ou travessuras, é isso. E aí a gente chega num dos nossos primeiros filmes, um filme antigo, um filme que, graças ao Gil, eu fui assistir, filme em preto e branco, um filme bem da morte, né? Ele é todo bem do arcano desse lugar, até porque aqui são 2 atores, o Max von Sydow e o Bernd Eckert, os 2 são um diálogo entre um cavaleiro e a sua própria morte. Quer falar um pouco, Gil? Esse filme é do na verdade, quem fez o filme foi o Ingmar Bergman, até difícil de sair, né? Ingmar Bergman. Foi um filme de 1956, é um filme cult, a filosofia da morte, né? Uma coisa bem assim bacana, ao mesmo tempo também a visão, né? E eles têm um diálogo, ele resolve para que a morte pudesse
ser um pouco enganada por ele, e ele convida a morte para um jogo de xadrez, e nesse jogo de xadrez ele vai ganhando tempo para viver mais um pouco. E aí tem uma coisa interessante, que o Ingmar Bergman é um diretor sueco, né? E todo o filme se passa praticamente ali na Suécia. Muito interessante. Inclusive esse diálogo, né? Onde a morte pergunta: como vencerá a morte no seu jogo? Tem uma jogada com o bispo e o cavalo que ele não conhece. Quebrarei sua defesa. Lembrarei disso. Você é um traidor e me enganou, mas nos encontraremos de novo e eu acharei uma saída. É ótimo, né? Todos querem fugir da morte. O diálogo dos dois são muito bons. E aí a gente pensou numa música que tem super a ver com esses momentos, né, onde morre alguma coisa, morre a relação, e aí sobram as cartas ou sobra só a história, né? Rasgue as minhas cartas e não me procure mais, assim será melhor, meu bem. Né? O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei, mas se tiver, devolva-me. Devolva-me, devolva-me. Devolve logo. Né? Lógico. Agora, o filme que vai vir, eu tenho que falar que esse eu sou fã de carteirinha, porque eu já assisti um bocado de vezes, e ele fala desse lugar da morte de um jeito bem diferente, até porque, né, Brad Pitt para a morte é o convite lindo, né? Qualquer um, acho que eu, pelo menos, ia dizer, claro, meu bem. Você não acha? Né? Com esse smoking maravilhoso. Isso, super bem arrumado e com uma presença do lado desse gigante do Anthony Hopkins. Então a gente tem um verdadeiro duelo, né? Na verdade, aqui é um dueto e um duelo de forças, tudo isso para poder fazer com que a filha compreenda o que está acontecendo, e ele quase que deixa a morte, né? Na verdade, ele deixa a morte se apaixonar pela filha dele. É muito bom. O bacana também desse filme é a questão do milionário que vai morrer, dele tomar consciência de tantos erros do caminho dele, do descaminho, e ele consegue, antes de morrer, acertar algumas coisas que estavam, aparar umas arestas e coisas que não estavam bacanas na vida dele. É bem interessante. Há um encontro marcado para as nossas almas sedentas. Ainda sem hora, sem data, nem local para nos encontrarmos. Eu estarei lá pontual. Quanto a você, não sei. É isso aí, eu acho que ninguém quer ser muito pontual com essa criatura. Inclusive, tem uma coisa interessante, né? Que o Arcano da Morte, para algumas pessoas é masculino, é um anjo, né? Para outras pessoas é feminino. Então, na verdade, eu acho que tem uma androgenia que não tem uma clareza. E da mesma forma, entra uma conversa linda, delicada e super pontual, interessante, do desenho da Pixar, da Disney Pixar, o Soul. Então, o Soul é exatamente essa conversa do que é morrer, né? Do que é dar esse passo para a morte. Do que será que existe lá? Não é tão interessante assim, não. O interessante era a história do tá vivo, tá morto, né? Ou essa passagem. Então, uma delícia, recomendo também sempre no momento da morte. Nossa, ou de alguém importante, é quando a gente para pensar não na morte, mas no que importa. E o que importa é a jornada e não o destino final. Tem uma história sobre um peixe. Esse peixe foi até um ancião e disse: estou procurando um negócio, um tal de um oceano. O oceano. O ancião então falou: você está no oceano. Isso, disse o peixinho. Isso aqui é água. O que eu quero é o oceano. É isso. É isso, se eu não sei a diferença. Bom, Morte 13, o conto dos três irmãos, que aparece no filme do Harry Potter e as Relíquias da Morte. Quer falar um pouquinho disso? Gostaria de falar, né? Dentro do filme Relíquias da Morte existe essa passagem dessa fábula,
e a gente fala de 3 irmãos, Antíoco, Cádmo e Ignoto. O Antíoco era um guerreiro combativo e queria o poder, e ganhou a varinha do poder. O Cádmo era um arrogante, um ambicioso, e ganhou a pedra da ressurreição. O mais humilde, o Ignoto, e sábio, pediu a ele a capa da invisibilidade. Os 2 primeiros encontraram a morte, que foi muito sagaz ao oferecer esses objetos para eles. E o último, que foi o Ignoto, viveu muitos anos, e aí, quando ele quis encontrar a morte e torná-la sua amiga, ele entrega essa capa ao seu filho e segue, e parte essa jornada com a morte como amigos, que vai mostrar agora na próxima cena. E esses itens mais tarde vão virar exatamente as relíquias da morte, né, que aparece tão bem no filme. O filme do Harry Potter é uma coisa fantástica. Né? A Todos história que eles, essa mulher né? criou, né? Fantástico. Então, mas é por isso mesmo que ela só criou isso, né? Porque é quase uma saga, cara. Uma saga. Quando é que você vai ter um outro momento desse tão Uhum. feliz, né? De criatividade. E aí a gente traz um vozeirão maravilhoso, um querido com uma voz tipicamente de baixo, uma voz rara, sobretudo em música, porque ela não tem, né, grandes voleios, mas ele tinha o dom de fazer isso aqui ficar lindo, né? Lindo, Dorival lindo. Caymmi. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Lindo, lindo. E assim, é uma lembrança daquilo que é morrer no colo de Iemanjá, né? Ele que era amante do mar. E aí a gente lembrou de uma outra música também muito sensível, muito linda, e já fazendo um certo spoiler aqui, né, de um filme que vai fazer parte da nossa conversa, talvez é mais de um arcano, né, que a gente vai falar do Up. É, mais de um arcano. Mais de um arcano. Então aqui vem a música do Patofu, né? Eu nunca pensei, né? Alguém que se lembrar, alguém para se lembrar. Faz um tempo eu quis fazer uma canção para você viver mais. Faz um tempo eu quis fazer uma canção para você viver mais. A gente gostaria, né, que as pessoas que a gente ama ficassem, né? Com certeza. Mas a morte faz parte da vida, né? E as coisas seguem. E linda canção, né? Nosso coração tem direito de pensar e querer o que ele quiser. É isso. E aí vem um filmão, né? Um filmão que eu vou deixar o Gil contar, porque eu não consegui terminar de assistir. E é um filmão, né? E é maravilhoso, super bacana. Conta um pouquinho. Nesse filme, a gente está com o ator do Loki, que faz o papel de 2 irmãos. Ela se apaixona por ele, vai morar com ele na casa dele, e aí toda a história acontece, uma história de muita trama, de muitos segredos, de muita maldade, e a atuação dos atores é maravilhosa, o filme é impactante, a presença da morte abre o filme, mandando um recado para a filha, para a menina que depois se torna uma moça. Então, um filme cheio de mistérios, cheio de segredos e de enigmas. Vocês não podem perder esse filme. É sensacional. A morte, às vezes, vem avisar você também alguma coisa, vem te dar um recado, né? Nem sempre ela vem só para te pegar. Um toquezinho, né, cara? Ela avisa, vem te dar um alô. Tá meio ruim. Se manda aí, porque não sou eu que vou te pegar, não. É outro que está aí na meio difícil. Temporada transitória, as coisas estão meio escuras, obscuras. E aí, claro, um clássico para falar de morte, né? O Sexto Sentido, um trabalho brilhante, muito sensível, muito bonito, atuação dos dois, assim, enfim, é outro que eu já cansei de assistir, né? O Bruce está tão novinho aqui, e mesmo o ator, o pequeno, eu vou esquecer o nome, pois é, detesto esquecer nomes. No filme ele é o Cole, mas o nome do ator é Haley Joel. Muito obrigada.
Nada, Isso, nada. o É um Chloe filme é de realmente 1999, o de lançamento dele. 99, né? Já fazem 99. 20 anos, Fazem, nossa. fazem 20 anos. E aqui você ressaltou duas frases que eu achei muito legal, né? Às vezes as pessoas pensam que perderam as coisas, mas realmente não perderam, elas só mudaram de lugar. É lindo isso. Ah, é maravilhoso. Muito profundo. Elas não veem umas às outras, elas só veem o que elas querem ver. E elas não sabem que elas estão mortas. Eu vejo gente morta com que frequência? O tempo inteiro. Eu acho muito interessante essa questão da gente se preparar para a morte, né? Para a gente não vagar por aí, seja lá o que vem depois, né? Da gente ter a coragem de seguir o nosso caminho para outra dimensão, para outro momento, e não viver essa Tem ilusão, a né? consciência aberta de que pode vir um novo Seja momento, o que for. inclusive surpreendente, né? Uhum. Até aquele que a gente ainda não conversou, não escreveu, não falou sobre. Uhum. E aí tem uma música que eu acho que realmente combina aqui quando a gente tem que pensar, né, naquele lugar assim, devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai Me proteger proteger enquanto enquanto eu eu andar andar distraído. distraído. Então, vamos andar bem Acaso distraído, vai. né? Bem distraído. Que assim, eu brinco assim, o acaso vai cuidar de mim, tá bom. E aí a gente trouxe, né, uma novela que impactou, uma novela que teve um lugar muito especial. Eu acho que foi uma das grandes novelas espíritas, né, que a gente teve dentro da nossa televisão e que marcou, porque tinha atores incríveis. Nossa, inclusive olhar essas fotos, né, tem muitos deles que já nem estão com a gente, outros Verdade, verdade. ainda. Então, assim, foi uma coisa muito importante falar, né, sobre a novela Viagem, aqui junto com Arcano da Morte, porque ela é marcada pela morte. A Viagem é uma novela de 1975, né? Os dois protagonistas, a Cristiane Torlone e o Antônio Fagundes, e o Guilherme Fontes faz esse papel maravilhoso, né, desse irmão, toda essa situação que fala da morte. A novela foi maravilhosa. E aí, você vai aí? Eu vou um pedacinho e depois você continua. Tá. Há tanto tempo que eu deixei você, fui chorando de saudade. Mesmo longe, não me conformei. Pode crer, eu viajei contra a vontade. O teu amor chamou, eu regressei. Todo amor é infinito. Noite e dia no meu coração. Trouxe a luz no nosso instante mais bonito. Lindo, né? Aqui fala que todo amor é infinito, e é mesmo. O amor ele não para com a morte vai, mas o amor continua. Os Ele é imortal. sentimentos, né? O sentimento do amor é imortal. Isso É não pode isso. tirar de nós. Não, podem tirar outras coisas, mas isso não. Isso não. Bom, e aí, como a gente falou, vamos falar de um filme maravilhoso também da Disney Pixar, 3D, uma graça, uma delicadeza, coisa mais bonitinha, que é a história do Cal e da Ellie, né, no filme Up, e que fala exatamente dessa transitoriedade que todos nós temos, juntos ou separados, mas que a vida caminha e que a gente caminha para esse momento do envelhecimento e tem um momento onde a gente acaba ficando sozinho de novo e o que fazer, né? O que encontrar, o que imaginar. Então são altas aventuras, né, no filme Up, exatamente dele com o garoto. Enfim, o filme é ótimo, né? Um desenho
brilhante. O Cal, ele é um personagem que, já criança, ele poderia ser um capricorniano bem mal-humorado, aquele capricorniano que tem um Saturnão, né? Então, ele era difícil de se comunicar, ele era difícil de ter amigos, e ela vem, e ela quebra toda essa resistência dele, né? E dali nasce um amor, e eles vão até a velhice. Então, quando a gente passa por esses minutos que o filme quando o filme começa, as lágrimas começam a correr, não tem como não fazer, né? Ele é um filme de 2009 e é lindo, né? Lindo demais. E aí, gostava tanto de você, gostava tanto de você. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história, chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. E eu gostava tanto de você. E aí tem Tim Maia, né? Fofo, querido. Tim Maia também já foi, né? Então, já nos deixou, mas deixou um legado, já tá tudo lá assistindo, do além. Deixou um legado. Bom, aqui tem um filme, o Beleza Oculta, que eu gostaria que você falasse, Gil, porque esse eu tô com o dever de casa atrasado. Então, Beleza Oculta é um filme de 2017. Ele passa por um processo de depressão após uma tragédia, a perda de um ente querido. E aí a morte não foi para ele, a morte foi para alguém que ele amava, né? E aí a questão dele viver depois disso. Ele não conseguia viver depois que a morte deixou, né? Levou aquilo a quem ele amava. E aí tem todo um processo, ele escreve cartas para a morte, para o amor e para o tempo, que estão representados aí por esses atores maravilhosos, e o diálogo é maravilhoso, a filosofia do filme, a ideia de que a beleza oculta, aonde está a beleza oculta quando acontece uma tragédia? Aí eu me lembrei da Lucinha Araújo, que quando perdeu o filho, abriu uma ONG para os doentes de AIDS, de HIV. Então, assim, como que você pode transformar uma coisa ruim, como a morte, a perda, em uma beleza oculta, né? E como no filme também a esposa dele encontra um caminho, a gente tem que continuar vivendo e pode fazer alguma coisa melhor, né? E a gente fala que a vida é e pode ser esplendorosa. É isso aí. Acho que a mensagem maior é que a vida, né? A morte, na verdade, o arcano, quando ele aparece em qualquer jogo, as pessoas se impactam, ficam com medo, acham que é a morte que as ronda. No passado, inclusive, muitas pessoas que eu cheguei a conhecer tiravam a carta do baralho, né, para que ela não aparecesse. O diabo não era tão ruim quanto ela. Então, a morte sempre representou para nós um lugar difícil de olhar, né, uma porta muito complicada, e a gente viveu esse arcano nesses últimos 2 anos de uma forma muito intensa. Mas a maior mensagem com ela é do quanto a vida é importante, do quanto a vida é rara, né? A vida é importante. Imagina a lagarta, a força que ela tem que fazer para sair desse casulo e para se transformar numa borboleta, e aí o ciclo volta, né? Então a vida é assim, a beleza vem e desabrocha, mas não é nada fácil. Tem um aprendizado, tem um momento de sofrimento, de dor, mas a beleza da vida supera tudo isso. E aí tem um erro que ficou aqui no nosso PowerPoint, mas eu quero falar dele, porque eu achei ele tão assim, para mim, foi não casual, né? Foi aquelas coisas de coincidência, sincronicidade. Spell, em inglês, significa muitas vezes tanto a maldição, quanto o sortilégio, quanto aquilo que está por vir, né? E também significa soletrar, enfim, tem outras interpretações. Mas esplendorosa como é a vida é um grande spell também, nesses outros sentidos. E eu achei, quando eu olhei, já era tarde demais, eu falei, vou falar sobre isso. E aí tem a música da Vitoriosa, do Minha Ivanis. culpa, minha culpa, minha culpa, não, minha máxima culpa. Isso, não, tô brincando. Achei que super cabia
falar do spell e do quanto é importante, o que a gente fala, o que a gente professa, né, no nosso dia a dia sobre a vida, o quanto isso é importante. Estou lendo um texto cabalista sobre isso. Então, assim, Vitoriosa do Ivan Lins, quero sua risada mais gostosa, esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa, que a vida pode ser maravilhosa. E é. E aí tem aquela outra, né, Gil? Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. De se maquiar, ordenar, aprontar, oflix, fazer e muito feliz. Queria para mim não esquecer, quero agradecer a minha irmã Cris Moura, que caprichou aqui no meu look, na minha maquiagem. Obrigado, mana, te amo. Beijo, Cris! Isso aí! Aí a gente traz também, né, as folhas secas, a coisa também daquilo que morreu, e de um dos nossos grandes, que é Nelson Cavaquinho, né? Vou deixar para você, Gil. Quando eu piso em folhas secas, caídas de uma mangueira, penso na minha escola e nos poetas da minha estação primeira. Nem sei quantas vezes subi um morro cantando, sempre o sol me queimando, e assim vou me acabando. Isso aí. E mais assim, ou menos isso. Vou me acabando. 1911, esse querido, até 1986, um gigante, né? Maravilhoso. E aí a gente tem aqui uma música do Milton Nascimento, que na época está num dos discos de capa marrom do Clube da Esquina, se não me falha a memória, um outro na sequência. Né? Eu continuo sendo fã, né, do Milton. E na época eu não entendia muito as questões que estavam por trás da letra. Eu era muito menina, mas me tocou muito a música por conta da fala dela, né? Independente do que, na verdade, estava dizendo ali. Então, quem cala sobre o teu corpo consente na tua morte, talhada a ferro e fogo nas profundezas do corte. Que a bala riscou no peito, quem cala morre contigo. Mais morto que estás agora, relógio no chão da praça, batendo, avisando a hora, que a raiva traçou no tempo, no incêndio repentino, o brilho do teu cabelo, quem grita, vive contigo. E aí essa música transcende o próprio evento, né, aqui do dia 28 de março de 1968, do estudante Edson Luiz, brutalmente assassinado, e tudo que houve dentro do Rio de Janeiro, nessa época com a ditadura militar e os estudantes. E, né, poderia ter ficado lá na nossa história, mas tem tantas histórias com bala, com morte, com dor, com dificuldade, da mesma forma que a gente teve a vereadora Marielle Franco também, que um dia clama por justiça e no outro recebe justiça como bala. Então, dentro de mundos e guerrilhas, né, dentro de vários lugares chamados à morte, nós temos os vários confrontos daqueles que vão, daqueles que são tomados pelos eventos e daqueles que ficam. Afinal de contas, a vida é muito fugaz, né, ela é muito preciosa para a gente dar fim a ela, como se ela fosse assim, né? Não, eu consigo trazer de volta. E aí me fez lembrar também as mães de maio, de novo. Sim, né? As mães de todo um período, como agora me faz lembrar as mulheres vivendo lá uma situação toda super difícil no mundo árabe. Então, dentro desse lugar dos inocentes, né, a bala e a morte, a gente nunca vai saber quantos foram, nem quem foram. Né? Alguns têm nomes, mas a gente tem muitos sem nome. Né? E interessante falar é que a música de protesto do Milton Nascimento, né, pede que as pessoas se revoltem, né, que se rebelem contra aquilo. No entanto, a vereadora Marielle Franco, ela era uma mulher que lutava pela vida, lutava pela o fim da violência,
né? E quem tenta enfrentar, né, esse tipo de coisa, né, que faz aquilo que ele pede na canção, encontra uma bala no caminho. Ela faleceu no dia 14 de março de 2018. E aí tem a velha música disparada do Jair Rodrigues, né? A Morte, o Destino, Tudo. Né? Então, aqui, assim, é uma música daquele momento, né? Muito mais próximo daquele momento. Né? Na boiada já fui boi, mas um dia me montei por um motivo meu ou de quem comigo houvesse, que qualquer querer tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Então, aqui tem muita coisa, né? Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte, o destino, tudo. E a morte, o destino, tudo. O destino, tudo. A morte, o destino, tudo. Estava fora do lugar. Eu vivo para consertar. Isso aí. Então, a gente também, outro queridão, né? Uma voz homenagem para ele. Isso, né? Até 2014, aí firme e forte, deixou filhos músicos, enfim, também fez seu trajeto. E aí a gente tem mais um desenho bem bacana, gostoso, uma aventura do outro mundo, que é a Festa no Céu, e que vai estar falando exatamente dessa outra vida, da passagem e da festa que é de la Muerte no México, que hoje é um dia onde o México está todo fantasiado, as ruas, é um carnaval, é um evento, né? Claro, não sei como é que foi nesse momento, mas pelo que eu pude ver, retomando as atividades, né, turísticas e decorativas, e todo mundo se pintando, saindo na rua, fazendo festas em casa, e um outro filme também de desenho de animação, bacanérrimo, que fala da morte, é Viva! Lindo Em esse nome filme. dessa vovó maravilhosa, é a história da Coco, né? A história dessa vozinha super querida e do seu grande amor e do neto. E dessas coisas maravilhosas que são os avatares em forma animal, de que se acredita que cada um tenha um para si, para tomar conta da alma da gente, da travessia da nossa alma para o outro lugar. Quase todos são de animais, né? Essa é uma proposta dentro do filme muito linda. E aí a gente tem as boas novas do Cazuza. Ai, 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 fui muito rápida. Boas novas do Cazuza. Eu gosto muito desse pedaço. Eu vi a cara da morte, ela estava viva. Eu vi a cara da morte, ela estava viva, viva. Né? Eu vi a cara da morte, ela estava viva, viva. Isso eu acho bem bacana, né? Principalmente por estar falando das questões da AIDS nesse momento, quando ele descobre, começa a ir para os Estados Unidos para tentar trabalhar, né, a doença, ou tentar suplantar a doença. E junto vem também em 88 com a música Ideologia. Ele vai fazer letras fortes, importantes, né, a partir daí, e vai perceber esse confronto com a finitude, de como isso marca a gente. Ai, esse é um filme, olha, eu recomendo para quem tem bastante, fôlego, né, para os eventos de suspense, susto e estômago junto, tá? Esse é um filme difícil da Nicole Kidman, os outros, forte, intenso, muito bem feito, né? Muito bem feito, mas ele é meio terrívelzinho. Mas combina com a Senhora à Morte. E aí vem a música que minha mãe queria sempre, na vida inteira. Olha, no dia que eu morrer, você coloca esse sambinha para mim. Né? Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. E se existe alma, se há outra encarnação, eu queria que a mulata sapateasse no meu caixão. Não quero choro nem vela, Noel Rosa. E aí a gente segue, né? Esperando que eu não esteja de novo falhando com o horário. Vamos para o Ghost. Nós estamos com 37 minutos. Uhul! Ainda estamos legal. O tempo está maravilhoso. Valeu. Pode me contar. Ghost do outro lado da vida, com Unchained Melody, com esse casal romântico, um filme que marca toda a dificuldade, tanto de quem vai para quem fica, né? Os dois lados da moeda. E aí, claro, né, aquela musicona, Oh, my love,
my darling, I hunger for your touch. A long, lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Né? O interessante é falar do Patrick Swayze, né, que era um ator, dançarino, e ele encontra a morte em 2009 com câncer de pâncreas. Esses caras tipo Fred Mercury, né, como Nossa, ele como ator, eles viveram uma temporada de mundo muito intensa, era tudo muito intenso. Então, muito intenso. Who wants to live forever? Who wants to live forever? Eu sou fã, fui fã, dancei muito, né? Então acho uma figura incrível. O filme. Tem o filme. Nossa, o filme é muito bacana. Esse moço consegue encarnar o personagem, né, o Fred, e consegue realmente trazê-lo para a nossa memória ao longo do filme, a ponto assim, de ninguém acreditar, né, que pudesse ser ele. Ainda bem que poucas Esse momento lindo que passou aí do dueto com a ópera, né? Um momento maravilhoso. Sim, que era o sonho da vida ele era dele, um gênio na música, nas letras, nas composições. Ele ele um era showman, um gênio né? musical, né? Aqui a gente fala que 40 anos se passaram, dos anos 80 para os 90, foram 30 mil mortes de HIV nesses 10 anos, da época de 80 para 90, né? Então, a morte estava, né? Como nós estamos vivendo esse momento agora da pandemia, foi um outro momento muito forte também. As diferenças apenas é que dessa vez a gente está falando de pandemia, que cabe para todos, não é? Ainda não temos um protocolo para saber efetivamente quem atinge mais ou menos, mas teremos um dia, e na época também não se sabia. Então, no começo, também foi um momento meio paniquento, né? Meio de muito medo, em várias nações onde a AIDS eclodiu. E Who Wants to Live Forever ficou também sendo, né, a música de fundo do Highlander. Não há tempo para nós, não há lugar para nós. Que coisa é essa que constrói nossos sonhos e vai para longe de nós? Quem quer viver para sempre? Quem quer viver para sempre? Acho que todo mundo, no final das contas, ninguém pensa muito, né? Eu vou morrer, então já vou programar, já vou comprar lá a minha lápide, vou organizar o meu lugarzinho de morte. Eu sei que tem gente que tem esse pensamento. Opa, fui rápido demais no dedo, gatilho. Vamos falar um pouco do 13 Reasons Why, né? No sentido de que foi profundamente malhado, discutido, e, ao mesmo tempo, a intenção dele, né, era que a gente levantasse ou acordasse como comunidade humana, né, principalmente na região das Américas, para um aumento gradativo e que continua muito alto da história dos suicídios, né? Quer falar um pouquinho, Gil? Sim, sim. Esse seriado é de 2017, e ele aborda realmente no tema que o jovem às vezes comete suicídio, e se ele tivesse como se arrepender e voltar, ele voltaria, né? Mas aí já passou, porque as pessoas não viram, não repararam o momento dele, né? Mas é um seriado maravilhoso, é um alerta para os jovens e para quem quer cometer suicídio. Não faça isso. Nós até falamos disso. Mas é muito difícil, né? Muito difícil. É difícil, é um momento difícil. De grande dificuldade. Esse já é um lugar de grande dificuldade, muito divertido, super engraçado, muito recomendável, engraçado. né? Do Death Becomes Her, né? A morte. Nos cai bem. Lhe cai bem, ficou muito bom, é muito bom, vale a pena. Assim como eu recomendo um olhar carinhoso e um olhar bacana para todos esses que estão no Rio, tá? O Rio é um seriado da Netflix
e que vai estar tentando falar do poder de cura, do poder não de suplantar a morte, mas uma outra forma de olhar, né, para a morte, para a doença, para aquilo que nos adoece, para o difícil. E aí o Gil trouxe, bem lembradamente, o Pé na Cova brasileiro, com uma dupla muito especial de atores e que dentro dessa idade avançada, né, desse momento mais adiante, eles fizeram muita brincadeira, fizeram muitos programas assim ótimos. Quer falar um pouquinho, Gil? Eu queria falar que a gente vai ver aí a imagem da nossa querida atriz Marília Pêra, que nos deixou também em 2015, e como é bom, através do Taroflix, a gente lembrar o trabalho dessas pessoas tão bonitas, quando fazem um personagem, fazem um filme, é uma história, é uma produção, é todo um trabalho que acontece, como também os nossos músicos. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir falar de bastante dessas pessoas maravilhosas que nos deram luz, nos deram esse momento tão precioso ao assistir um filme e ao ouvir ou cantar uma música. Filme do Oscar, né, que ganhou o Oscar, lindíssimo. E eu acho importante, a gente está praticamente terminando, falando aqui da morte, mas o filme do artista fala da morte do cinema mudo, do cinema em preto e branco e mudo, né, e a chegada do cinema com áudio. Né? Isso foi uma morte de muitos atores, atrizes, diretores, estúdios, uma grande transformação e que trouxe um novo lugar no Crepúsculo dos Deuses. Fala você um pouquinho. Esse filme é um filme muito antigo, que fala justamente da crise de uma mulher já indo para uma meia-idade, para se tornar uma anciã, que tinha tido muito sucesso, e teve que encarar, né, que ela não tinha mais lugar no cinema. Muitos passaram por esse processo, né? E esse processo levou a ela a um momento, né, de loucura, e enfim, aí você vai assistir o filme, a Gloria Swanson, que é a atriz principal, famosésima, né? E da época. E é uma boa referência, né? Sempre a história vai se encaixar em alguma coisa que serve para a gente, né? Muito bem. Então, eu acho que a gente cumpriu o papel com o Arcano da Morte, né? Com a morte, ela ou ele, sempre com a sua foice, a sua passagem, sempre em movimento, em geral, transitando. Venham que a gente vai estar fazendo uma dupla dinâmica de importante, né? Que é o Arcano da Temperança, com todas as suas indicações, e o Arcano do Diabo, para poder dar uma cutucada naquilo que são os pecados de cada um. Então a gente tem uma dupla, né, nessa Halloween Way. Halloween. Então, beijo. Beijo, beijo. Beijo.